Olá, amados, a paz de Arrucha. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Fábio de Mello, da Igreja Católica. Vamos lá? Vou colocar para vocês. Aí, deixa eu tentar voltar para cá assim agora, Eita, gente, esqueci de colocar aqui, peraí, deixa eu só dar mais. Que eu esqueci de colocar para carregar. E se eu não botar logo, ele descarrega rapidinho. Mas não vou parar o vídeo agora não. Eu comecei e vou deixar. Não tem nada não. Vamos lá. Vou botar aqui. Peraí. Ah, foi. Vou parar o vídeo não é por causa disso não, tá, amados? Então, vamos lá, vamos continuar. O sacerdócio, ele é instrumento de salvação na vida dos outros? Eu sei disso. Eu recebo testemunhos diariamente, com muita alegria disso. Sim, meu querido, mas acontece que o sacerdócio que na Escritura fala, somos nós no Espírito. Nós somos sacerdócio no Espírito, não é no físico. Então esse sacerdócio aí que você está falando, no físico, e cheio desses símbolos aqui, ó, que não tem nada a ver com Yahweh, isso aí não adianta de nada não, meu querido. A própria Escritura diz que fora ficam os cães. Quem são os cães? Os cães são os líderes religiosos, são pastores que nada compreendem, líderes religiosos. Então vocês vejam bem, está falando de tudo. Padre, pastores, porque na Igreja Católica eles chamam padre, na Igreja Evangélica pastor. Então vocês vejam bem que não tem base na Escritura sobre isso mais. Por quê? Porque nós somos sacerdócio no Espírito, cada um de nós é sacerdote. Sacerdote santo, cada um de nós que andamos no Espírito. Mas para isso nós temos que andar no Espírito. Agora aqui não, meu querido. Você não tem como você ser salvo por ser sacerdote. Pelo contrário, se você continuar no físico, no engano da religião e tomando um lugar que não é seu, paroquiano, que na igreja evangélica fala pastoriano, aí já fala paroquiano. É a mesma coisa, está pegando as ovelhas de Arrucha, Por isso que Arrucha diz que é ladrão e salteador. Por quê? Porque eles estão cuidando da ovelha, que somente Arrucha tem que cuidar, porque Arrucha é o único pastor. Então, realmente, isso aí de ser salvo pelo sacerdócio, isso aí no físico não. No espírito sim, agora no físico não tem respaldo na Escritura. Porque a Escritura é no espírito, não é no físico. Então vamos continuar. Mas de nada vale eu ser para os outros, se o meu testemunho, se o meu sacerdócio não é causa de salvação para mim mesmo. Eu preciso ser salvo pelo meu sacerdócio. Mas aí que tá, ele está falando do meu sacerdócio, mas ele está falando sacerdócio físico. Por quê? Porque ele é sacerdote aí. Ele está falando como sacerdote dele ser sacerdote, dele ser padre. Só que na Escritura não fala isso. A Escritura fala que cada um de nós que é o templo do Espírito é sacerdote. Sacerdote no Espírito. Então vocês vejam que ele está falando no físico. Ele não está levando a pessoa a entender que cada um de nós é sacerdote no Espírito. Não, por quê? Porque aqui na religião ele é o sacerdote. Tá? E as pessoas são os paroquianos, pelo que eu estou entendendo, que seguem esse sacerdote aqui, ó. Só que esse sacerdote aqui está no físico e nós somos sacerdotes no espírito. Então é diferente, amados. Vamos continuar. Eu preciso ser salvo por essas vestes. Eu preciso ser salvo por esse altar. Vocês vejam que ele está falando tudo físico. Eu preciso ser salvo por essas vestes, botar a mão nas vestes, ou seja, que mostra que ele é sacerdote. Preciso ser salvo por esse altar, certo? Que é o altar aqui, porque o altar na Escritura, quando a gente lê a Escritura, a gente vê que o altar na Escritura é a mesa do sacrifício, tá certo? Que eram sacrificados os animais que o sumo sacerdote sacrificava no altar, que é a mesa do sacrifício. Tanto é verdade que quando Arrucha pediu a prova a Abraão, para ver se Abraão amava realmente a Yahweh, e ele pediu a Isaac, que sacrificasse a Isaac, se bem que, eu não sei quem pediu, eu tenho até minha dúvida, eu acho que quem pediu
Eu acho que quem pediu Isaac como sacrifício, quem pediu foi Terrom. Eu tenho para mim que foi Terrom que pediu a Abraão, se passando por Iarro, pediu Isaac em sacrifício. E Abraão, como estava sendo enganado também por Terrom, porque Terrom engana o mundo inteiro, se passando pelo verdadeiro Deus, e ele sempre fez isso, desde o início, né? Então o que acontece? Abraão levou Isaac, e quando Abraão foi oferecer Isaac em sacrifício no altar, porque o único que foi no altar para ser sacrificado e não foi Isaac. E aí Yahushua interveio e falou, não faça isso. E Yahushua não permitiu. E aí Yahushua enviou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Mas eu tenho para mim, amados, que quem pediu esse sacrifício foi Terrom, não foi Iarro. Porque Iarro, a escritura diz que ele nunca pediu sacrifício a ninguém. Ele não pediu, ele não se agrada de sacrifícios. O sacrifício que ele se agrada é sacrifícios espirituais. É no entendimento no espírito. Tanto que nem o sacrifício de Iarro aceitou. Sabe por que Iarro não aceitou, amados? Porque foi o próprio Iarro que deu Yahushua. A escritura está bem clara em 1 João 3,16. Iarro amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Iarro, ele deu Yahushua. Nós é que aceitamos o sacrifício. Como nós aceitamos o sacrifício? Andando no Espírito. Permanecendo em Yahushua no Espírito. Porque Yahushua agora está no Espírito. Ele é no Espírito. Ele morreu no físico. Ele sofreu tudo no madeiro no físico. Para hoje nós estarmos no Espírito. Andando no Pai, no Filho, no Espírito. Então vocês vejam bem, que eu tenho para mim que quem pediu o sacrifício, Abraão foi Terrom, mas Yahushua, ele interveio e enviou um cordeiro para que Abraão oferecesse o cordeiro, tá? Eu tenho para mim isso, tá? Então vocês vejam bem que ele aqui está falando no altar, mas o altar aqui que ele está falando é esse aqui. Só que no altar, na escritura, não é isso aqui. O altar na escritura é a mesa do sacrifício. Que os animais eram sacrificados no altar, que era a mesa do sacrifício. Então vamos continuar. Porque senão eu me transformo num personagem que fica falando para os outros aquilo que ele não vive. Ué, mas é isso mesmo, amado. Você não vive o que você fala. Por que você não vive? Porque a escritura diz que o único pastor é Yahushua. Você está no lugar do pastor Yahushua, se denominando padre. Mais ainda, porque padre é pai. Ou seja, você é um pai espiritual. Né? Tanto que tem até um vídeo do Thiago Lima, não sei qual foi o vídeo do Thiago Lima que ele falou, uns dias atrás, né? E que ele disse que o Fábio de Mello disse que é pai. Né? Mas que é pai em quê? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, amados. Que foi o Thiago Lima que gravou esse vídeo, tá? Vamos ver aqui se eu acho aqui. Eu vou abrir aqui uma outra página, tá? Para botar aqui Thiago Lima falando do padre Fábio de Mello. Vamos ver aqui, ó. Thiago Lima. Despertem padre Fábio de Mello. Vamos ver aqui. Porque tem um vídeo dele falando, né? Ó, padre Fábio de Mello é pai. Veja, esse vídeo aqui. Tá? Shalom. Shalom. Veja. Obrigado aos que se confiam à minha paternidade. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Padre Fábio de Mello é pai. Provavelmente essa pequena frase aí no título deve ter te chocado, pois você com certeza pensou nisso no sentido literal, no sentido físico. Mas então veja, ó, padre Fábio de Mello é pai e vai totalmente contra a Bíblia Sagrada. Aqui entre aspas. Né? Então vocês vejam bem, olha. Muito mais deveria te chocar se você imaginá-la e entendê-la no sentido espiritual, pois isso vai te mostrar como nós vivemos exatamente naquela grande apostasia que há 2000 anos atrás Cristo nos instruiu e nos alertou, dizendo que num futuro próximo
iríamos viver. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Acredito eu que estamos vivendo já nessa grande apostasia, por isso eu peço que você assista esse vídeo com atenção, assista esse vídeo até o final, compartilhe essa mensagem no final dela, pois as palavras que eu tenho para dizer aqui dificilmente você vai escutar na mídia, e muito menos em uma denominação religiosa, pois aqui você entenderá verdadeiramente o ensinamento que Cristo quis passar, diferente do que líderes religiosos tentam aí colocar dentro das instituições, fazendo com que as pessoas se afastem cada vez mais do Criador. Ao contrário daquilo que a religião deveria fazer, né, a religação, de religarem, eles estão distanciando cada vez mais o homem do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Cristo, que é isso que eu tento defender e lutar aqui nesse canal. A princípio não quero falar mal, denegrir a imagem do Padre Fábio de Mello e nem de nenhum outro líder religioso, apenas colocar elas em confronto com as palavras de Cristo e mostrar para vocês que estamos no caminho errado e deveríamos repensar. Como eu falei, o lado espiritual é muito maior do que o lado físico, pois mexe com a nossa salvação eterna. É claro, se você crê em tudo isso, se você crê em Cristo. O Padre Fábio de Mello fez uma postagem no Instagram agora no Dia dos Pais. Isso me chamou a atenção e me motivou a gravar esse vídeo para que vocês possam entender como estamos em uma grande armadilha, como vivemos em uma grande armadilha por conta aí da grande confusão, a grande Babilônia que existe no mundo nos dias de hoje, a mesma que está descrita ali em Apocalipse e que faz aí que muitas pessoas estejam embriagadas com o cálice de seu vinho, o cálice de sua contaminação. Esses comerciais que são chatos. A própria palavra de Cristo. Vamos lá. O Padre Fábio de Mello fez essa seguinte postagem que vocês estão vendo aí, que disse assim: eu não exerci a paternidade biológica, mas Deus me concedeu muitas outras formas de ser pai. A partir de meu ministério sacerdotal, tenho tido o enorme prazer de acordar as almas e iluminar as consciências dos que escolheram andar comigo. E não o faço com a prepotência de saber-me pronto. Tudo o que digo e escrevo aos outros, eu escuto e leio primeiro. Obrigado aos que se confiam a minha paternidade. A palavra padre em italiano significa pai. Muitos hoje em dia têm muitos pais, chamam aí outros homens de pai ou de padres. Muitos chamam outros homens de guia ou de pastor. Muitos chamam outros homens de mestre, até mesmo de rabi, dentro da denominação aí judaica, da religião judaica. Mas será que isso está correto? O que é que Cristo nos ensinou a respeito disso? Em certo momento, de acordo com o Evangelho de Mateus, vemos que Cristo pegou ali a multidão de pessoas que estava aprendendo com ele, pegou os apóstolos e deu uma grande lição, mostrando isso até mesmo para os líderes religiosos. Ele pegou os próprios líderes religiosos que existiam naquela época e fez um grande ensinamento. Se você não sabe, Cristo teve um grande embate com o sistema religioso que existia naquela época. O próprio sistema religioso matou a Cristo, se reuniram na sala do sumo sacerdote, os líderes religiosos, os sacerdotes, os mestres da lei, os escribas, e planejaram como iriam matá-lo, e assim fizeram. E esse mesmo sistema religioso ainda está vivo nos dias de hoje, com esses líderes, com seus dízimos, com suas ofertas, com seus templos físicos, com seu sacerdócio físico. Isso tudo é um grande engano, e eu peço que você preste muita atenção no que Cristo nos ensinou. E aí vai chegar um certo momento em que você vai se perguntar: devo seguir o que esses líderes religiosos estão ensinando, ou devo seguir o que realmente Cristo quer que eu aprenda? Fica aí um raciocínio para que você faça. Mateus 23, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, estão sentados os mestres da lei, os sacerdotes, o sumo sacerdote, pois eles estão se colocando ali como o primeiro líder religioso que eles tiveram. Foi Moisés, aquele que passou aqueles preceitos de lei ao povo, aquele que passou os 10 mandamentos, a verdadeira lei do Criador, às pessoas. Todas as coisas, então, que vos disserem que observeis, vocês observem e façam, mas não precedam em conforme as suas obras, porque eles dizem e não fazem, ou seja, aquilo que eles pregam, eles mesmos não vivem, eles não fazem aquilo que eles pregam. Ok? Até aí, a gente consegue entender que Cristo já está batendo em cima do sistema religioso. Então vocês reparam o seguinte, amados: o Fábio de Mello está falando tanto, né, de sacerdote, mas ele mesmo não cumpre, porque a Escritura diz bem claro que cada um de nós é sacerdote, no espírito.
Só que ele está falando do sacerdote dele no físico, sendo sacerdote, sendo um líder religioso, um guia espiritual para os que estão seguindo a ele, tá certo? Porque segue a ele, não segue a Yahushua, segue a ele, Fábio de Mello. Então vocês vejam bem que ele mesmo está falando que ele é o pai espiritual, ou seja, e que o próprio Yahushua, a gente vai ler aqui, né, que ele vai falar o Tiago Lima, que ele mesmo disse, não chameis ninguém de pai, porque um só é o vosso pai, que está nos céus. Então, ou seja, quando a pessoa chama de padre, padre significa pai, ó. Padre significa pai. Então vocês vejam que é o pai espiritual que ele está falando. Então Fábio de Mello, ele se tornou no lugar de Yahweh, porque Yahweh que é o pai. Nem Yahushua pai, vocês reparem que Yahushua, ele disse, não chameis ninguém de pai, porque um só vosso pai, que está nos céus. Não chameis ninguém de mestre, de guia, de rabi, porque um só o vosso mestre, guia, rabi, Yahushua. Então vocês vejam que Yahushua, ele não falou que ele é pai, mas ele disse que ele é mestre, que ele é rabi, ele é pastor, ele não é pai. O pai é um só, que está nos céus. Então vocês vejam que Yahushua, ele falou bem claro nisso. Vocês vejam que nem Yahushua falou para chamar ele de pai. É para chamar o pai que está nos céus, que é Yahweh, chamar de pai. Porque Yahweh é pai. Mas Yahushua, ele é pastor, ele é mestre, ele é guia. Ele não é? E não é no religioso, amados. Ele é no espírito. Porque Yahushua não está em religião. Então vocês reparem bem. Vamos continuar aqui. As pessoas que elas devem seguir os mandamentos, mas que elas não sigam aquilo que os líderes religiosos fazem, porque eles não cumprem aquilo que eles pregam. Vamos continuar. E eu peço que você comece a raciocinar e comparar com o que temos nos dias de hoje, ok? Pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar, eles os põem aos ombros dos homens. Eles então nem com um dedo querem movê-los, ou seja, todo esse jugo que a religião coloca nas costas dos homens, eles mesmos não querem fazer. Muitas religiões privam as pessoas de muitas coisas. E aí a gente começa a ver um leque de coisas que dentro das religiões as pessoas muitas vezes são privadas de fazer, ou então são obrigadas, entre aspas ali, né, a fazer, pois a partir do momento que você usa as escrituras para falar que é Deus que está mandando, você coloca ali, você ata um fardo pesado nas costas das pessoas. Você está raciocinando e na sua mente você vai comparando com o que temos nos dias de hoje. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, trazem roupas aí bonitas, douradas, grandiosas, com finos tecidos, com ternos muito caros, com chapéus muito caros, não é mesmo, senhor Valdemiro Santiago? Vou trocar aqui, ó. Vocês vejam o chapéu que custou 5 mil reais, tá, amado? Só isso, coisa básica, né? Só 5 mil reais. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e também as saudações nas praças, as marchas para Jesus. Apóstolo Esteve Hernandes, Bispa Sônia Hernandes, é muito bom estar entre amigos. E também os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Se vocês não sabem, a palavra rabi significa mestre dentro da religião judaica. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. E aí Cristo continua. A ninguém na terra chamem pai ou padre, se você preferir, pois a palavra padre em italiano, traduzida ao português, significa pai. Quando você chama aí um líder religioso no catolicismo romano de padre, como o próprio padre Fábio de Mello, ou o próprio pai Fábio de Mello, você está falando isso, chamando ele de pai. Mas Cristo nos disse que a ninguém na terra chamem de pai. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Quando a gente se fala no sentido espiritual, estamos falando de pai biológico, estamos falando de algo espiritual. E
Então não chame ninguém na terra de pai ou de padre. Você prefere seguir as doutrinas do catolicismo romano, que vieram aí do Império Romano, ou você prefere seguir os ensinamentos de Cristo? Por que será que mataram a Cristo? Porque vocês têm apenas um pai, aquele que está nos céus. Agora vocês conseguem entender o título do vídeo? A maioria das pessoas ficou chocada pensando que Padre Fábio de Mello era um pai físico. Mas pense, raciocine, Padre Fábio de Mello, um pai espiritual, é muito pior do que ele ser um pai físico, pois leva muitas outras pessoas para a grande apostasia, junto com as doutrinas do catolicismo romano, assim como a do protestantismo também. Pois o versículo seguinte, curiosamente... Então vocês vejam bem que o Fábio de Mello está tomando lugar de Arro. Porque vocês vejam que o próprio Arrucha disse, não chameis ninguém de pai, porque um só o vosso pai que está nos céus. Amados, isso é muito sério. Vocês vejam bem. Ele falou que ele é pai espiritual, ou seja, ele está no lugar de Arro. Isso é muito sério, amados. Vamos continuar. Muito interessante mesmo. Né? Cristo fala a seguinte frase: tampouco vocês devem ser chamados de chefes ou de pastores. Quem são os chefes das ovelhas? Quem são os guias das ovelhas? Em outras traduções aí está escrito guias. Quem são os pastores das ovelhas? Porquanto vocês têm um só chefe, que é o Cristo. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. E aí muitas pessoas não entendem aquilo que está escrito em Efésios a respeito dos pastores. Em breve eu farei outro vídeo e mostrarei para vocês todas as ligações que trazem tudo aquilo para os apóstolos, pois eles receberam um sopro diretamente do próprio Cristo. Para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu não vou mais me prolongar, pois aqui a gente percebe que Cristo mostrou verdadeiramente que não devemos ter líderes religiosos, sacerdotes, pastores, guias, chefes, pai, rabi, mestre, padre, em forma de homens, apenas o Cristo como nosso único líder espiritual. Pois ele ressuscitou, e em espírito ele ainda está vivo, e nós aí somos o próprio templo, a verdadeira casa de Cristo. Na sequência ele continua: o maior dentre vós será servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, os líderes religiosos hipócritas, né? Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram a casa das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados muito severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Será que isso... Então, vocês vejam, ele leu agora Mateus 23:15, que está escrito ali, né, um convertido, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês o Mateus 23:15, para ver que ele está falando da religião, convertida à religião, porque as pessoas não conseguem entender, amados. Quando as pessoas vão para um templo físico, elas se convertem a uma religião. Não é a Yahushua, mas é a religião. Então vocês reparem bem, olha como está aqui. O Tiago leu, né, convertido. Vamos ver aqui, ó. Mateus 23:15. Olha como está aqui. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar chato. Toda hora vem anúncio chato, né? Olha, veja bem. Ó, aqui está prosélito, 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 prosélito. O Tiago Lima leu convertido, né? Mas olha como está aqui. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Então vocês vejam que a pessoa, quando vai para um templo físico, ela vai para uma religião, ou é católica, ou é espírita, ou é protestante evangélica, ou é a da macumba, qualquer religião. A pessoa é convertida não a Yahushua, porque Yahushua não está em religião, mas a pessoa é convertida a pessoa é convertida à religião, ao sistema religioso.
Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Então vamos aqui continuar aqui, né, o que o Tiago está falando. Com líderes religiosos nos dias de hoje, pensem bem, raciocinem em cima disso. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário ou pelo templo, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, estará obrigado pelo seu julgamento. Cegos insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Ou o templo que santifica o ouro? É claro que isso é óbvio da gente raciocinar. No Antigo Testamento existe o princípio do tabernáculo físico. Após o Novo... Então vocês vejam que quando ele fala cegos insensatos ou guias cegos, Yahushua está falando para esses líderes. Por quê? Porque eles são cegos e estão guiando cegos tudo para o mesmo barranco, como ele mesmo disse em Mateus 7 ou Mateus 15, não sei qual dos dois agora. Mas ele diz que são guias cegos que estão levando cegos todos para o mesmo barranco. No Novo Testamento, após a morte de Cristo, o santuário, o templo, o tabernáculo passou a ser o nosso corpo, pois tivemos aí, por Cristo, a possibilidade de que Deus habite dentro de nós. Nós somos a igreja. Então, o que é mais importante? O seu coração ou então o seu corpo todo para adorar a Cristo? O que é mais importante aí, que muitas pessoas não percebem? Ir aos templos religiosos, adorar a Cristo e não praticar o amor ao próximo? Ou então simplesmente praticar aquilo que Cristo nos ensinou? Não seria muito mais importante do que todas essas coisas? Muitas pessoas tratam as pessoas mal, não têm amor, não ajudam, vivem aí com a cara emburrada e de repente vão lá para os templos religiosos orar para Deus. Será que isso teria alguma finalidade ou é uma grande loucura, uma grande confusão, uma grande Babilônia, como está escrito no livro de Apocalipse? Chamar outras pessoas de pai, de padre, mestre, será que isso está correto? As pessoas não conseguem. Aí vocês vejam que o Tiago falou, né? O que é mais importante é adorar a Cristo num templo físico. Só que o problema, amado, é que quando as pessoas vão num templo físico para adorar a Cristo, não é Yahushua que eles estão adorando. Por quê? Porque Yahushua não está no templo físico. Ele é no espírito. Então ainda é mais grave ainda. Vocês vejam bem. Ainda é mais grave. Conseguem raciocinar. Essa é a minha mensagem nos dias de hoje. Então, amados, vou parar por aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar esse vídeo daqui. Quando esse vídeo for no ar, aí eu vejo... não, vou deixar aqui, eu acho que eu vou deixar o link na descrição. Eu vou anotar e depois eu vou procurar e vou deixar o link na descrição, né? Deixa eu até fazer aqui o seguinte, vou salvar esse vídeo. Depois eu salvo esse vídeo aqui, tá? Vamos aqui dar continuidade aqui, né? Vamos dar continuidade aqui ao que o Fábio de Mello tá falando, né? Ai, meu pai, eu perdi aqui. Xiii, me perdi, não sei nem mais onde ele tá. Xiii, gente, o que eu fiz aqui? Bom, vamos lá. Da misericórdia, porque todos nós temos os nossos pecados a serem purificados. Deus nos fez as pessoas mais lindas do mundo, mas a gente ainda não se transformou nelas, porque os nossos pecados vão criando arestas e nos impedindo de chegar. Por isso, se as nossas comunidades quiserem ser cristãs, nós precisamos pedir perdão toda hora, a todo instante, a todo momento. Me desculpa por eu ter pulado em você na fila da coxinha. Me desculpa por eu achar que minha bolsa estava mais cansada que você. E eu não deixei você sentar porque minha bolsa estava em cima da cadeira. Gente, eu me perdi. Onde é que eu estou agora, hein? Me desculpa porque eu não fui um testemunho de Jesus ressuscitado para você, porque eu fui grosseiro quando falei com você. E aí cada um de nós sabe que precisa pedir perdão hoje. Que nós somos frágeis e o diabo vai querer nos pegar pela fragilidade. Não tenha a ingenuidade de pensar que o diabo não está interessado nas suas atitudes. Está sim. Ele fica ali do ladinho, ó. Não é enjoada?
O diabo fica falando assim no seu ouvido: você não está com implicância dela, não? Aquela coleguinha do ônibus, coitadinha, sofrida, falando igual o homem da cobra. O diabo só sopra no seu ouvido: essa mulher fala demais. E às vezes a gente vai pegando implicância. E às vezes Deus te trouxe aqui só para fazer a viagem do lado daquela criatura. Às vezes você está achando que Deus preparou um milagre muito grande na sua vida. Ele trouxe aqui você para fazer um teste na sua paciência na fila do pastel. Às vezes você... Então, eu vou parar por aqui, amados, que já passou muito tempo. Eu acho que eu até adiantei o vídeo, porque eu botei o vídeo todo, né? Mas vou deixar assim mesmo, vou deixar nessa parte, tá? Então vocês vejam que ele está falando, e às vezes Deus te trouxe aqui. Só que na verdade, o verdadeiro não leva ninguém ao tempo físico. Por quê? Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então o verdadeiro não é. E nem tampouco Yahushua está no templo físico, porque ele mesmo disse: se alguém disser, eis que eu estou na casa, não acrediteis, não vá. Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Tá? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.